Oi, pessoal! Daí, tudo bem? Bom, depois da semana das avaliações, a gente vai voltar a falar dos módulos 22 e 23. Então, lá no capítulo 5, a gente já tinha falado um pouquinho, né, sobre Campina Arana, alguns tipos de savanas, e hoje a gente vai continuar. Então, eu preciso que vocês peguem lá o livro 3, os módulos, capítulo 5, módulos 22 e 23. Então, aqui, ó, Campinarama, já falamos das savanas, que a gente tem os 4 tipos, né, de formações vegetais de savana conhecidas como florestada, arborizada, savana parque e a savana gramínea lenhosa, certo? E aí a gente parou aqui, ó, página 123, savana estépica. O que é isso? A savana estépica ela é típica da região tropical. Então, tem alguns estratos lenhosos, espinhosos. A gente tem uma área no sertão árido, no semiárido brasileiro. Então, a gente tem lá no sertão árido a savana estépica é conhecida como caatinga, certo? Em Roraima, a gente chama de Campos de Roraima. No Mato Grosso do Sul, é chamada de Chaco sul-mato-grossense, e lá no Rio Grande do Sul é chamada apenas como Chaco, certo? Ela tem também, assim como a outra savana que a gente viu, a savana estépica, tem essas classificações de florestada, arborizada, parque e gramíneo lenhosa. Então, qual que é a diferença aqui? Ó? Vamos ver nesse esquema. Número 1, florestada, tem árvores de grande porte e as árvores são bem próximas umas das outras, certo? Isso caracteriza a área de savana estépica florestada. Savana estépica arborizada, que já seria esse extrato 2 aqui, tem muitas árvores também, mas elas são um pouco mais espaçadas e um porte um pouco menor do que a área florestada, tá? A área parque já tem algumas depressões, algumas diferenças no relevo, mais espécies, né? Diferentes aqui, ó, de porte de vegetação, maiores, menores. E a 4, a gramínea lenhosa, que seria esse último, são todas de pequeno porte daí, certo? O clima no sertão nordestino, né, que tem a savana estépica do tipo caatinga, tem 2 períodos de secas anuais. Então, a gente tem 2 períodos de seca intensa. O primeiro, a seca intensa, seguida de chuvas intermitentes, e um período mais longo, né, sem chuva e depois chuvas intermitentes. E a segunda seca seria um período mais curto de seca, seguido de chuvas torrenciais muito fortes, certo? Já para o clima do Mato Grosso do Sul, a gente vai ter 3 meses de frio com pouca chuva, ou seja, de seca mesmo. E no Rio Grande do Sul, nessa parte do Rio Grande do Sul, a gente tem depois um período chuvoso intenso, depois desses 3 meses aí de seca com pouca chuva e muito frio. Vendo mais algumas características a mais da caatinga, a gente pode classificar ela como até uma vegetação aparentemente morta. Por quê? Durante o período seco, as plantas perdem muitas das suas folhas e a vegetação fica meio esbranquiçada, dando um aspecto de vegetação sem vida. Mas, na verdade, esse tipo de vegetação é importante, né? Por mais que tenha essa aparência de uma vegetação morta, é uma vegetação importante que está sendo muito ameaçada, certo? Por degradação. A gente tem como exemplos da caatinga as espécies de xique-xique, mandacaru, carnaúba. 10% do nosso território, do Brasil todo, é de caatinga, então é uma vegetação muito importante. Se a gente levar em conta o tamanho do Brasil, 10% é muita coisa, certo? Tem os seguintes estados: Paraíba, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, tem no Maranhão, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, e tem até na parte norte de Minas Gerais, certo? Como eu falei, é um dos biomas mais degradados do país, junto com a Mata Atlântica, que a gente viu que é o mais, né, degradado,
e o cerrado, que também está bem degradado. Esses três são os que mais sofrem o impacto do desmatamento e da degradação no nosso país. A gente tem aqui uma foto, uma imagem, certo? Da Caatinga. E aí, a gente já pode entrar nos steppes. Steppes são formações vegetais de planície, ou seja, formação com fisionomia de campos. A fisionomia estépica é uma fisionomia de campo, principalmente com vegetação gramínea. Então, não tem vegetação grande, a vegetação é bem espaçada e composta na sua maioria, por gramíneas, certo? Tem muito na zona temperada continental lá na Europa e aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul. Então, ela é conhecida como Campos do Sul, lá no Rio Grande do Sul, ou Pampas. A gente tem um clima de inverno muito frio e seco nessas áreas, tá? E essas áreas no Rio Grande do Sul, principalmente, são usadas para pastagem de gado, para criação de gado, certo? Aqui a gente tem a origem do termo estepe, que é originário da Rússia, significa sem vegetação arbórea ou áreas não cultiváveis. Por isso mesmo que é propícia para a criação extensiva de gado, né? Aqui no Brasil é utilizada principalmente para essa finalidade, tendo uma importância muito grande econômica no sul do país. O IBGE também classifica essa formação como arborizada, parque e gramínea lenhosa, assim como as savanas, tá? E eu vou deixar 2 links ali no material complementar, lá no PDF, um sobre os pampas, para vocês terem mais informações, e um sobre a caatinga, que seria um tipo de savana estépica brasileira, certo? Então, vocês vão poder acessar lá. E agora a gente vai fazer algumas atividades para ver se vocês entenderam aí, certo? Então, peguem lá, vou fazer junto com vocês os exercícios de aplicação. E para casa vocês vão fazer os propostos. Então, página 130 começa aqui, ó. Exercício de aplicação. Temos um texto que fala sobre o desmatamento no Brasil e eu vou ler com vocês, certo? Os indicadores revelam que estão preservados apenas 12% da área original de Mata Atlântica, o bioma mais devastado do país. De 1,8 milhão de quilômetros quadrados, sobraram 149,7 mil quilômetros quadrados. A área desmatada chega a 1,13 milhão de quilômetros quadrados, ou seja, 88% do original. Quase o estado do Pará e mais que toda a região sudeste. Os dados se referem ao ano de 2010. Então, como a gente já está em 2020, faz 10 anos, né, que foram relatados esses dados, nós podemos imaginar como está agora, né, essa situação. Depois da Mata Atlântica, o Pampa Gaúcho é o mais desmatado. Perdeu 54% de sua área original, de 177,7 mil quilômetros quadrados até 2009. A devastação do Cerrado, segundo o maior bioma do país, chegou a 49,1% em 2010. Na edição anterior dos IDS, divulgada há 2 anos, o IBGE havia apontado devastação de 48,37% do Cerrado. Em 2 anos, foram desmatados 52,3 mil quilômetros quadrados, quase o estado do Rio Grande do Norte inteiro. Então, é uma área muito grande. A Caatinga perdeu 45,6% dos seus 826,4 mil quilômetros quadrados originais. O Pantanal é o menor e mais preservado bioma, perdeu 15% da área total de 150,4 mil quilômetros quadrados. As informações referem-se a 2009. O IBGE apresentou os índices de desmatamento de todos os biomas extra-amazônicos, já que a Amazônia tem um monitoramento específico mais antigo e mais detalhado. Biomas são territórios com ecossistemas homogêneos em relação à vegetação, ao solo, ao clima, à fauna e à flora.
o Brasil é dividido em 6 biomas. A pesquisa do IBGE chama a atenção para o fato de que o desmatamento, além dos danos ao solo, aos recursos hídricos e às espécies da fauna e flora, aumenta as emissões de gás carbônico na atmosfera. Então, o desmatamento acaba prejudicando, além, né, do solo, da água, dos vegetais, dos animais, ainda prejudica a qualidade do nosso ar, certo? O monitoramento dos biomas brasileiros torna-se indispensável não só para sua preservação, como para qualquer tipo de intervenção ou lei que pretenda regular o uso dos recursos naturais no Brasil. A partir dos levantamentos de desmatamentos e áreas remanescentes, o Brasil saberá onde estão as áreas que precisam ser recuperadas e as que poderão servir às atividades econômicas sem a abertura de novas áreas, diz o estudo. Por ser o bioma mais devastado, a Mata Atlântica também tem o maior número de espécies da fauna extintas ou ameaçadas de extinção, cerca de 260. No total, o IBGE apontou 9 espécies extintas, 122 espécies criticamente em perigo, 166 em perigo e 330 vulneráveis, certo? Então, gente, pelos dados desse texto, a gente pode perceber que a situação atual deve ser muito pior do que esse cenário, certo? Agora vamos tentar responder essas perguntas. Segundo o texto, quais são os 3 biomas mais devastados do a Mata Atlântica, em primeiro lugar, seguido daí do Cerrado e Pampa, certo? A degradação se deve ao desmatamento, então a principal, né, causa seria o próprio desmatamento, que seria a abertura de áreas vegetais para a realização de atividades ou agrícolas ou pecuárias, ou construção de habitações, produção de bens de consumo, mineração, etc. Certo? Qual que é o bioma mais preservado? O Pantanal. O Pantanal, no texto, aparece como o bioma mais preservado. É o menor e mais preservado porque perdeu só 15% da sua área total. C. A partir do conhecimento adquirido nas últimas aulas, diferencia as formações campinarana, savana e estepe. Então, vamos ver as principais diferenças dos três, tá? Primeiro, começando por Campinarama. É típica da região amazônica. Então, deixa eu deixar em negrito aqui para ficar mais fácil. Ocorre predominantemente, então, nessa região lá da Amazônia, tá? Apresenta uma fisionomia que varia de campestre a florestada, associada a solos arenosos, lixiviados, que são lavados, encharcados pela chuva, né, constante. Então, estão sempre encharcados. Vamos grifar essa parte aqui também, que é importante vocês colocarem aí. E nesse solo encharcado, crescem espécies de pequeno porte, caules finos, sem crescimento lateral expressivo. Já as savanas são zonas de transição, então entre bosques e prados, zonas de transição. Tais como savanas tropicais, temperadas, mediterrâneas, pantanosas, montanhosas. No Brasil, são conhecidas como cerrado, que tem a vegetação xeromorfa, né, que a gente falou, que recobre solos ácidos e também sofre um processo de lixiviação, certo? Campinarana, savana, agora estepes. Estepes são formações vegetais de planície. Vamos deixar marcadinho aqui. Fisionomia de campos ou estépica, composta por herbáceas, plantas de pequeno porte, principalmente muitas gramíneas, certo? Então, essa é a diferença. No Brasil, ocorre mais lá no Rio Grande do Sul, que seriam os campos ou pampas. O clima apresenta um inverno bem frio e seco, então ainda vale a pena colocar aqui, ó, inverno frio e seco. Ou seja, é uma estação seca que tem um déficit hídrico, né? Não tem muita chuva. Os exercícios propostos, então, páginas 131 e 132, vocês vão fazer
a partir da leitura do texto e da explicação da videoaula, certo? Então, eu vou deixar lá também nos links, o link sobre os Pampas e sobre a Caatinga, e vocês podem acessar. Se tiver alguma dúvida, entra lá no fórum, tá? No Sponte. Não deixa ficar nenhuma dúvida. Vai lá, tira a sua dúvida, que assim que eu puder, eu já vou responder. E é o nosso canal de interação, tá bom? Então, por enquanto é isso, pessoal. Espero que vocês consigam realizar os exercícios e bons estudos!